Amém, irmãos? Graças a Deus. Irmãos, apenas recapitulando, nós estamos fazendo o estudo da nossa lição e essa nova série que se iniciou a partir do primeiro sábado de janeiro e iremos até o último sábado do mês de março, nesse primeiro trimestre do ano de 2021, tem como tema central uma igreja para a cidade, o desafio da missão urbana. E nós já estamos hoje, irmãos, chegando aí ao nosso nono estudo, a lição de número 9. Como no sábado passado não foi possível nós fazermos a nossa transmissão, nós apenas gostaríamos de recapitularmos a lição de número 8 com os irmãos. A lição de número 8 tratou-nos a respeito dos ministérios para a cidade, ou seja, aquilo que cada um de nós, eu e você, recebemos da parte de Deus como dons, como habilidades e talentos, que devem ser usados para servirmos a igreja de Deus através do quê? Das nossas ações no mundo, Eu e você recebemos talentos, dons, habilidades e capacidades da parte de Deus, porque a Bíblia Sagrada nos afirma que toda a boa dádiva e todo dom perfeito vem do alto, do Pai das luzes, em quem não há mudança e nem sombras de variação. Portanto, se você foi agraciado com uma habilidade, um dom, cada um de nós fomos agraciados com alguma habilidade ou dom, use-a para o engrandecimento do nome do Senhor e para a difusão do reino de Deus, a divulgação do reino de Deus, através daquilo que você faz no seu lar, no seu trabalho, na sua escola, use aquilo que Deus te deu. E o texto base da nossa lição de número 8 foi o seguinte, que está registrada em 1 Pedro capítulo 4 e versículo 10. Cada um exerça o dom que recebeu para servir aos outros, ou seja, o dom que nós recebemos de Deus é para nós utilizarmos no serviço ao nosso próximo, aos nossos irmãos, e nos ajudarmos de maneira mútua. E diz mais, administrando fielmente a graça de Deus em suas múltiplas formas. A Bíblia Sagrada fala que a graça de Deus ela se manifestou aos homens através de múltiplas facetas. Ou seja, aquilo que Deus te deu, irmãos, oferte ao seu semelhante, oferte ao seu próximo, assim você estará ofertando também a Deus. Então, sem mais delongas, vamos para a nossa lição de hoje, do dia 27 de fevereiro de 2021, a lição de número 9, a espiritualidade na cidade. Hoje nós vamos ver que o apóstolo Paulo, ele nos conclama a nós sermos cheios do Espírito Santo, de nós permitirmos sermos cheios do Espírito Santo. E vamos aqui entender, irmãos, através de quatro pequenas perguntas, de quatro perguntas muito básicas, o porquê é importante nós vivermos uma vida espiritual consolidada e cheia do Espírito Santo, o que, para que e onde nós devemos empregar a nossa vida cheia do Espírito Santo. O objetivo da nossa lição nessa manhã é justamente o que, irmãos? Podermos reconhecer e assim podermos oferecer a nossa vida cheia do Espírito Santo, reconhecer que a espiritualidade é essencial à atuação da igreja em um contexto urbano, ou seja, sem termos uma vida próspera, espiritualmente falando, irmãos, sem termos uma vida cheia do Espírito Santo, não poderemos servir ao Senhor através daquilo que Ele nos deu como missão. E diz mais, podemos também entender e reconhecer, irmãos, que a vida espiritual é essencial à atuação da igreja em um contexto urbano e entender a necessidade do empenho nas práticas devocionais. Como nós vimos que é necessário termos uma vida espiritual bem consolidada e devemos buscar muito mesmo, irmãos, a presença do Espírito Santo, nós também vamos aprender que através das práticas devocionais, dando aqui apenas um adiantamento do assunto, essas práticas devocionais que são
a leitura da palavra de Deus, a oração, consagração, o jejum, a busca pela presença do Espírito Santo, pelos dons espirituais, para que possamos ser aí capacitados, né, através dessas ferramentas tão maravilhosas, podemos então desempenhar a nossa missão nas cidades onde nós vivemos. O texto base se encontra em Efésios, né, carta de Paulo aos Efésios, no capítulo 5, o versículo de número 18, a segunda parte do versículo, que diz assim: não se embriaguem com o vinho, que leva à libertinagem, mas deixe-se encher pelo Espírito. Louvado seja Deus. Em outra versão, irmãos, conhecida como versão A Mensagem, diz assim: não busquem alegria se embriagando com o vinho. Isso acaba em libertinagem e imoralidade. Ao contrário, bebam do Espírito de Deus à vontade. Então aqui o apóstolo Paulo, irmãos, está nos conclamamos e aqui nos dando um imperativo, ou seja, nos dando uma ordem para que possamos a cada dia buscarmos pela presença do Espírito Santo. Se quisermos viver uma vida ativa, uma vida realmente que trabalha em prol das cidades, uma vida que trabalha em prol das vidas que estão inseridas em cada uma das nossas cidades onde vivemos, devemos buscar com certeza todos os dias, desejar, e não somente buscar e desejar, mas obedecer esse imperativo que o apóstolo Paulo então nos ordena: bebermos do Espírito Santo, podemos nos encher do Espírito Santo. Uma igreja para cidades, irmãos, conforme nos diz a introdução da nossa lição, deve ser composta de cristãos que estão comprometidos com a espiritualidade. Como já dissemos, para podermos desempenhar um bom trabalho missionário, devemos ser cheios do Espírito Santo. Uma vida que deixa ser cheia da presença, não somente da presença, mas também da ação, da sabedoria e da disposição do Espírito Santo. Nós temos que entender, irmãos, que o Espírito Santo, ele deve ocupar toda a nossa vida e todo o nosso ser, todas as nossas ações, ele deve ocupar os nossos pensamentos. Nós devemos estar disponíveis à voz, à ação, aos comandos do Espírito Santo. Nós temos que estar sensíveis aquilo que ele deseja e quer para cada um de nós. Devemos nos deixar sermos cheios do Espírito Santo, irmãos. Temos esse desejo, essa vontade, essa disposição de sermos preenchidos pela sua presença diariamente, vivendo assim uma vida pautada e influenciada pela presença do Espírito Santo. Saber que isso, irmãos, não depende somente de nós, ou seja, nós desejamos, nós queremos, mas sabemos que para ser cheios do Espírito Santo devemos dar lugar ao Espírito Santo, e com certeza absoluta, quando nós demos esse lugar, o Espírito Santo, ele então passará a nos encher de maneira diária. A lição nos mostrará mais à frente que isso é um processo, que isso é uma evolução, irmãos. Dia após dia, através da nossa busca, da nossa vida diária devocional, da nossa devoção a Deus, o Espírito Santo irá nos enchendo e nos capacitando a desempenharmos então aquilo que o Senhor quer que nós desempenhamos, que é a sua missão nas cidades. Ele diz mais, mas que o Espírito Santo nos enche a partir da nossa busca e o desejo sincero de recebê-lo, e também de permitirmos que ele controle e guie todas as nossas ações e vidas diárias. Aleluia. Para testemunharmos então, irmãos, Cristo às cidades, é necessário sermos inundados pela presença poderosa do Espírito Santo de Deus. Esse então é o pano de fundo da nossa lição, irmãos. Sermos cheios do Espírito Santo para podermos então desempenharmos a nossa missão dentro das nossas cidades. Portanto, a lição nos conclama a um tempo de reflexão. E agora nós vamos entrar nessas 4 perguntas básicas que nós acabamos aqui, irmãos, de falarmos para você, que é justamente o que? Os porquês, o que, para quê e onde nós exercemos uma vida totalmente cheia do Espírito Santo. E nós vamos nos basear justamente nesse texto, o texto de Efésios, do capítulo 5, versículo 18, justamente nos mostra, irmãos, aqui
a chave central, né, dessa lição. O apóstolo Paulo, irmãos, quando ele se dirige aos Efésios, e nós sabemos muito bem que os nossos irmãos que moravam na cidade de Éfeso, eles foram alcançados pela pregação do apóstolo Paulo. Muitos deles viviam realmente afundados em uma vida do paganismo, uma vida realmente que desagradava ao Senhor. Muitos deles envolvidos aí com cultos a divindades estranhas, a deuses gregos, né, a deuses pagãos, e eles tinham alguns costumes que desagradavam ao Senhor. Mas a partir do momento que a palavra de Deus, o Evangelho, a boa notícia da salvação chegou até eles através da pregação do apóstolo Paulo e dos seus companheiros, a palavra do Senhor foi então penetrando naqueles corações. Eles foram abrindo seus corações para a palavra de Deus, foram sendo cheios do Espírito Santo, e aquelas práticas que eram costumeiras, corriqueiras na vida daqueles irmãos, deixaram então de pertencer às suas vidas diárias, e eles passaram então a obedecer e a fazer a vontade do Senhor. O apóstolo Paulo, quando ele usa esse texto, e ele diz assim: não vos embriagueis com o vinho, onde há contenda, onde há dissolução, ele estava mostrando para eles justamente o quê? Os pagãos tinham aquele costume naquele tempo, e o pano de fundo histórico justamente era o quê? Paulo estava mostrando para eles que, diferentemente do que eles estavam acostumados quando eles estavam vivendo no paganismo, no erro, quando eles praticavam o culto a deuses estranhos, e um desses deuses era justamente o deus das bebidas alcoólicas, né? O deus do vinho, que era Dionísio, uma divindade grega pagã que era adorado justamente de maneira propositada. Utilizava-se a ingestão excessiva de bebidas alcoólicas, no caso aqui o vinho, né, com a finalidade justamente de promover aqueles participantes daquele culto pagão um frenesi, ou seja, um êxtase exacerbado, um torpor alcoólico, uma embriaguez altamente excessiva aos participantes, que acabavam então o quê? Perdendo os sentidos, o senso, né, a noção, acabavam perdendo ali a sobriedade, e começavam então a ter práticas realmente libidinosas, né, libertinagem, excessos por conta da ingestão do álcool, e muitos deles se envolviam até mesmo em orgias sexuais e tantas outras coisas que trazem depravação ao corpo, à mente, ao espírito do ser humano, né, que trazem ali realmente uma devassidão muito grande, não somente ali entre aqueles homens que participavam daquele culto, mas também que afetava e atingia as cidades. O apóstolo Paulo justamente faz um chamamento totalmente ao contrário. Ele diz assim: não se embriaguem com o vinho em que há justamente todas essas coisas, mas encham-se do Espírito Santo de Deus. Eu quero fazer um parênteses aqui, irmãos, abrindo aqui o leque do nosso estudo, que hoje, infelizmente, nós temos visto muitas pessoas buscando nos prazeres e satisfação para a sua carne, justamente um preenchimento de um vazio existencial. E muitos, às vezes, não entendem que isso é um vazio existencial, que deve ser preenchido somente pela presença de Deus. Então eles buscam preencher esse vazio muitas vezes nas bebidas, muitas vezes nos prazeres, muitas vezes no sexo desenfreado, muitas vezes na prostituição, na pornografia, muitas vezes aí naquelas grandes eventos festivos que trazem muitas vezes, entre aspas, uma satisfação momentânea, um preenchimento momentâneo, mas quando tudo volta ao normal, quando aquele êxtase, né, passa, quando aquela frenesi, que já dissemos aqui, ela vai embora, quando aquele torpor, aquela embriaguez, ela
deixa de ter efeito, as pessoas então voltam e se deparam com aquele mesmo vazio. E o apóstolo Paulo, então, irmãos, em contraste com isto, ele quer mostrar que aqueles que entregam a sua vida ao Espírito Santo, aqueles que entregam a sua vida ao controle do Espírito, aqueles que se entregam para Jesus, eles devem então justamente o que? Viverem ao contrário. Eles serão então preenchidos pela presença de Deus, terão plena satisfação na sua vida, mesmo em meio às dores, às lutas, às dificuldades, como temos vivido nesses últimos tempos de incerteza, sabendo que em quem nós temos crido e sabendo que Ele é poderoso para guardar o nosso depósito, ou seja, para guardar as nossas vidas, para guardar aquilo que Ele tem nos dado até a vinda de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Ele diz assim: o contraste dos cristãos é o contraste do conselho e ordem do apóstolo Paulo aos Efésios, que é para que vivessem uma vida realmente cheia do Espírito Santo, que encontrasse o contentamento e a alegria verdadeira em Deus, e que Deus é quem nos supre em tudo e nos faz abundar em toda a boa obra. Ou seja, irmãos, se queremos desempenhar bem a nossa missão, se queremos fazer todas as coisas para agradar a Deus e também para sermos um exemplo, para sermos o quê? E fazermos um impacto positivo na sociedade que vivemos, devemos buscar sermos cheios do Espírito Santo. A adoração e a vida geral dos cristãos requer o quê, irmãos? Em primeiro lugar, já estudamos isso em outras lições, a nossa fé não é uma fé cega, não é uma fé indouta. Não, nós devemos entender que a vida dos cristãos, irmãos, é uma vida que requer uma inteligência, uma sobriedade, uma sabedoria sóbria, uma percepção clara da realidade e não um êxtase, ou êxtases frenéticos aí e artificiais, ou até mesmo aí uma fuga, da realidade, que é o que acontecia nessas festas pagãs, que o apóstolo Paulo utiliza como contraponto a uma vida cheia do Espírito Santo, onde lá eles buscavam de repente ali um preenchimento temporário e realmente não duradouro, mas o apóstolo Paulo fala que sermos cheios do Espírito Santo é um processo contínuo, constante, maravilhoso e diário, que faz toda a diferença nas nossas vidas. Portanto, irmãos, devemos a cada dia buscar a presença de Deus. Como já dissemos, muitos estavam buscando nesses eventos, às vezes o livramento das suas perturbações, como nós temos visto hoje, ocultar-se de si mesmos, ou seja, se esconder das suas próprias realidades, fugir muitas vezes das suas responsabilidades, modificar o mundo a ponto de tornar mais agradável, ou seja, mas de uma maneira errada, tornando o mundo de maneira agradável, mas de maneira errada, escapar muitas vezes do tédio ou da melancolia. Mas o apóstolo nos diz novamente: enchei-vos, pois, do Espírito Santo. E você pode me perguntar, mas para quê? Para que ser cheio do Espírito Santo? Já dissemos aqui e vamos repetir: para apresentarmos a nossa fé em Deus, para nos encorajarmos mutuamente, ou seja, para nós trazermos encorajamento uns aos outros. Nesse tempo de pandemia, irmãos, de grandes incertezas, e agora estamos aí fatalmente aí vendo realmente coisas mais aterradoras, essa nova cepa da doença, as mortes que estão se agravando, as contaminações que estão aumentando cada vez mais. Se nós, irmãos, buscarmos a presença de Deus, mesmo em meio a essas lutas e dificuldades, poderemos, então, sermos consolados por Deus para consolarmos ao próximo, ou seja, seremos consolados de maneira mútua, cada um consolando-se aos outros. Para buscarmos também, irmãos, sermos cheios do Espírito Santo, para buscarmos o quê? Soluções saudáveis e duradouras para a nossa vida. O Espírito Santo, irmãos, não tem apenas momentos, vamos dizer assim, de êxtase, momentos de alegria. Não, Ele quer nos proporcionar momentos de alegria perene em Deus, momentos realmente de satisfação perene em Deus. Essa é a fé em nosso Senhor Jesus Cristo. Como Paulo já disse, irmãos, a introdução da lição nos mostra, nós já fomos selados pelo Espírito Santo,
nós já temos o Espírito Santo, não devemos, irmãos, entristecer o Espírito Santo, é uma advertência que o apóstolo Paulo faz. De que maneira que eu posso entristecer ao Espírito Santo? Quando ele vem ao meu coração, traz a mim ensinamentos, quando ele me mostra o caminho e muitas vezes eu o resisto, muitas vezes eu o desobedeço, dessa maneira eu estarei entristecendo ao Espírito Santo. E se eu entristecer ao Espírito Santo demasiadamente, eu posso chegar ao ponto de afastar o Espírito Santo, de extinguir a ação do Espírito Santo em nossas vidas. E se isso acontece, irmãos, é um perigo muito grande. Realmente, se nós afastarmos justamente aquele único que pode nos convencer dos nossos erros, dos nossos pecados, mostrar-nos a justiça de Deus, nós corremos o risco de perecermos, de ficarmos pelo caminho. E o apóstolo Paulo então agora nos ordena para sermos cheios dele, cheios do Espírito Santo, para que essa plenitude, irmãos, tenha um impacto profundo em nossa sociedade, através, irmãos, justamente o quê? Das ferramentas e dos dons que o Espírito Santo nos concedeu, que vimos lá na lição de número 8, e assim podermos servir a Deus e servir também ao nosso próximo. Portanto, qual é a importância, irmãos, de nós vivermos essa espiritualidade? Essa é a nossa primeira pergunta. Diz assim, considere o item 1 da lição e também em Efésios capítulo 5 e o versículo 18, o que o apóstolo Paulo começa condenando e o que ele termina ordenando. Né? O que ele começa então a condenar, irmãos. Diz assim nosso comentário. A primeira pergunta é o porquê a espiritualidade é importante para a missão urbana. Primeiro, porque sermos espirituais é um mandamento da palavra de Deus. Em Efésios 5,18, Paulo começa condenando o quê? A embriaguez, que nós já demos aqui um resumo, irmãos. Tratava-se de um comportamento comum daqueles banquetes noturnos da alta sociedade e também nas tavernas dos pobres, conforme nós já comentamos anteriormente. Contudo, Paulo termina ordenando que os cristãos eles devem ser cheios do Espírito Santo. Temos a tendência de ver a transgressão através da embriaguez e não a falta da plenitude do Espírito Santo. A transgressão aqui denunciada, irmãos, pelo apóstolo Paulo, não é somente a questão pura e simples da embriaguez como forma de comportamento humano, mas também Paulo denuncia o quê? Que nós não desejarmos e não vivermos uma vida cheia do Espírito Santo, também estamos cometendo uma transgressão contra a palavra de Deus. Não ser cheio do Espírito também é um erro muito sério. O segundo ponto é que a espiritualidade é necessária em uma época de superficialidades. Já estudamos aqui em lições passadas que nós vivemos, irmãos, uma doutrina mundial, vamos dizer assim, dos relativos, né, do relativismo. Não se aceita mais os absolutos, tudo se deve ser flexibilizado. Então vivemos num tempo de muita superficialidade. Muitos não desejam se aprofundar nas questões, nas coisas, principalmente espirituais. Muitos desejam viver sobre vamos dizer assim, a flor das águas, né? A flor da pele. Não se aprofundam no conhecimento da palavra de Deus. E justamente esse enchimento, irmãos, nós sermos cheios do Espírito Santo é o que traz ao nosso coração o desejo, cada dia, de conhecermos mais quem é Deus. Aquilo que Ele proporciona em nós e através de nós para o benefício dos outros seres humanos, de nós buscarmos um pouco mais conhecer ao Senhor para que possamos ser mais úteis na obra dele. Grande parte do mundo agora tem ouvido Jesus e confessa-o de uma forma nominal. O mundo precisa urgentemente do testemunho de cristãos fervorosos, ou seja, hoje nós vemos aí a febre do cristianismo, irmãos. Muitos que se dizem evangélicos, isso é muito bom, é muito interessante, irmãos, mas nós estamos precisando realmente de pessoas que são comprometidas com a palavra de Deus e vivem uma vida de muito fervor em Deus. Por quê, irmãos? Não basta eu apenas estar aqui, dizer a vocês que sou um cristão, mas se eu com a minha vida não refletir Jesus Cristo, se eu com a minha vida não buscar de maneira fervorosa Cristo, a ponto que Ele controle todo o meu ser, a ponto de desejar me parecer cada dia mais com o meu mestre. Esse é o chamamento que Jesus
que Jesus está fazendo para mim e para você. Nós olhamos para os cristãos do primeiro século, nós olhamos para os nossos irmãos da igreja primitiva e vemos aquilo que eles praticavam, aquilo que eles enfrentavam. Eles enfrentavam perseguições ferrenhas, eles eram mortos à espada, eles eram perseguidos, eles eram realmente humilhados, maltratados, surrados, presos por amor ao nome de Jesus. E nós muitas vezes olhamos isso e nos questionamos e podemos até nos perguntar, mas como, Senhor? Como tinham essa capacidade? Por quê? Porque eles eram homens e mulheres cheias do poder do Espírito Santo de Deus. Porque eles deram ouvidos à ordem de Jesus. Vão, fiquem em Jerusalém até que do alto vocês sejam revestidos de poder. E Jesus, ele disse mais, olha, vocês serão as minhas testemunhas ao vir sobre vós o Espírito Santo. Ou seja, é o Espírito Santo que nos capacita a sermos testemunhas fiéis e fervorosas e poderosas em Deus, irmãos, através do quê? Da capacidade do Espírito Santo. Os nossos irmãos do passado tinham aquela capacidade de sofrer, de serem presos, de serem perseguidos, de serem mortos e mesmo assim se alegrar e mesmo assim estarem contentes de todo aquele sofrimento porque eles eram cheios do Espírito Santo, sabendo que mesmo que eles morressem por Jesus, morreriam satisfeitos. Por quê? Porque fariam aquilo por amor ao seu mestre. Então, irmãos, está respondida aqui a primeira pergunta. O que Paulo estava condenando? Estava condenando não somente a questão do vinho, mas estava condenando também essa questão de não desejar ser cheio do Espírito, ser cheio pelo Espírito Santo. E o que ele estava ordenando? A nós buscarmos a cada dia sermos cheios do Espírito Santo. Então, por que a espiritualidade é importante na missão urbana, irmãos? Porque é o Espírito Santo é quem nos capacita a pregarmos a palavra. É simples assim. Aleluia. Louvado seja o nome do Senhor. A pergunta de número 2, irmãos, ainda olhando para Efésios, capítulo de número 5 e o versículo de número 18, diz assim: o que é possível dizer sobre ser uma igreja cheia do Espírito Santo? Para isso nós devemos buscar aí o comentário de número 2. Devemos, irmãos, deixar o Espírito Santo nos encher. Ou seja, o Espírito Santo é quem promove, irmãos, em nós essa capacitação, como já dissemos aqui. O que é ser uma igreja cheia do Espírito Santo? Aqui existe um comentário técnico, irmãos, que nos mostra da seguinte maneira. Aqui o verbo encher, né, ou seja, o verbo enchei-vos do Espírito Santo, é um verbo traduzido da palavra grega pleroste, que diz e significa encher-vos. Em Efésios 5,18 é esse termo, é esse verbo grego que está sendo usado. E o comentário diz assim, que primeiramente esse verbo está sendo usado na voz verbal no sentido passivo, de ser cheio, ou seja, ela quer dizer assim, acertadamente, né, o pastor que faz o comentário aqui, Hernandes Dias Lopes, usa a expressão deixai o Espírito Santo encher-vos. Não somos nós que fazemos isso, é o Espírito Santo é quem nos enche, irmãos. É como já dissemos, quando nós ouvimos a voz de Deus, abrimos o nosso coração, irmãos, e o Espírito Santo então ele vai encher e vai promover em nós esse enchimento. Em segundo lugar, o verbo também está no chamado, na gramática grega, de tempo presente contínuo, ou seja, o que subentende que devemos continuar a cada dia a nos encher, ou seja, não somente, irmãos, termos aqueles flashes, vamos dizer assim, de enchimento, termos enchimentos esporádicos, não. O Espírito Santo, ele deseja fazer uma obra contínua de enchimento diário em nós. Como já dissemos, é um processo ininterrupto em nossas vidas. Por último, perceba na sequência que Paulo segue o raciocínio. Quando somos cheios do Espírito Santo, irmãos, o versículo 19 então fala: louvando a Deus entre vós com salmos, hinos, cânticos espirituais, louvando a Deus, dando assim graças ao Senhor. E o versículo 21 fala que quando nós louvamos a Deus, somos cheios do Espírito Santo, falamos das coisas de Deus, damos graças, sujeitamos-nos a Deus e também uns aos outros. Ou seja, quando nós falamos dessa palavra de sujeitar, dá uma impressão assim de que nós temos que nos humilhar. E realmente irmãos, nós temos que realmente
nos humilhar, realmente estarmos debaixo da potente mão de Deus. Porque ele diz que todo aquele que se humilha debaixo da sua potente mão será exaltado, irmãos. Mas nós devemos fazer isso, irmãos, diante de Deus e também do nosso próximo. Ou seja, entregarmos a nossa vida em serviço ao nosso próximo. Assim, a espiritualidade atingirá em cheio as nossas vidas. Se quisermos, irmãos, sermos uma igreja relevante, conforme está aqui sendo, conforme nós estamos sendo desafiados pela pergunta, né? Se nós queremos isso para as nossas vidas, uma igreja verdadeiramente espiritual, onde pessoas dão espaço para o Espírito Santo de Deus possa enchê-las. Se queremos ser uma igreja realmente missionária, devemos dar espaço ao Espírito Santo para fazer a obra dele em nossas vidas e através das nossas vidas. Diz mais, isso se manifesta em toda a vida, em comportamentos de santidade e devoção. Esse é o sentido bíblico de ser alguém espiritual. Ou seja, irmãos, quando nós nos submetemos à vontade de Deus, desejamos e buscamos viver uma vida de devoção a Deus e também uma vida de santidade. Isso vai nos proporcionar o que, irmãos? O terceiro tópico, a terceira pergunta vem aqui nos fazer e o comentário vem nos responder. Vem nos proporcionar aqui benefícios, irmãos. Então, nós vemos aqui, para que é útil a espiritualidade, irmãos? Quais são os benefícios da espiritualidade? Nós vemos que a espiritualidade, irmãos, ela é útil justamente o quê? Para que possamos influenciar também, irmãos, de maneira positiva a comunidade em que nós estamos vivendo. Para quê? É a pergunta crucial da terceira. Buscar a mais elevada fonte de alegria e também oferecer uma alegria verdadeira. Nas cidades nós temos, irmãos, problemas terríveis. Nós sofremos e vemos mazelas terríveis nas cidades. Estresse, medo, fobias, ansiedades, preocupações, doenças, depressão. Tudo isso, irmãos, são males que nós classificamos até mesmo como males do século presente. Nós classificamos muitas vezes esses termos como estresse, como mal do século, fobias. Nós vemos pessoas sofrendo com tantas síndromes, né? Síndrome do pânico, a depressão. Tudo isso traz realmente, irmãos, muita tristeza, muita dor naqueles que sofrem. Nas famílias daqueles que estão sofrendo também, elas acabam sofrendo juntos com essas pessoas, irmãos. Então essa vida é pautada pelo Espírito Santo, cheia do Espírito Santo. A nossa vida sendo cheia do Espírito Santo, podemos então trazer alento, irmãos. Podemos trazer esperança a essas pessoas que estão desesperançadas. Uma comunidade cheia do Espírito Santo, irmãos, é uma comunidade que confia plenamente em Deus. Eu quero dizer, irmãos, que quando você e eu somos cheios do Espírito Santo, irmãos, mesmo em tempos de calamidade, de caos, nós sabemos em quem nós temos crido, conforme diz o apóstolo Paulo mesmo, eu sei em quem eu tenho crido, eu estou certo que ele é poderoso, como já dissemos e citamos, para nos guardar até a vinda de Cristo Jesus. Nós não ficamos com os nossos olhos colocados, irmãos, nas circunstâncias da vida. Nós não ficamos com os nossos olhos colocados, irmãos, nas situações que nos cercam. Nós temos os nossos olhos colocados em Deus. Nós temos os nossos olhos colocados em Jesus Cristo. Nós temos a nossa confiança no Espírito Santo, em saber que Deus é o Deus da providência. Ele é o Deus provedor. Nós confiamos, irmãos, no Deus da provisão. Nós confiamos naquele que pode nos suprir e nos encher a cada dia, mesmo em meio às lutas, ao estresse. E isso para quê? Para que possamos também proporcionar consolo àqueles que estão sofrendo. Irmãos, muitas vezes, quando somos cheios do Espírito Santo, mesmo que nos sintamos, às vezes por alguns instantes, sozinhos, sabemos que nós não estaremos em solidão. Porque muitas vezes é necessário que possamos passar momentos, irmãos, de solitude, ou seja, momentos a sós com Deus. Mas sabemos que isso não significa que estamos sozinhos, sabemos que Deus ele estará sempre conosco, a nos assistir, a nos auxiliar. Sabendo, irmãos,
que poderemos ser pessoas mais generosas, que não somente se doam, mas também repartem aquilo que Deus tem proporcionado. Pessoas que buscam satisfação e alento nas Escrituras Sagradas. Como já dissemos, o apóstolo Paulo, irmãos, estava ali fazendo um contraponto com aqueles que buscavam prazer, alento, alegria, nas festas que eram regadas por tantos prazeres carnais. Mas ele fala, não, eu estou convidando vocês para que vocês busquem alento, encontrem satisfação em Deus, através do quê? Do poder e do enchimento do Espírito Santo, que ele possa fazer isso na vida de cada um de nós, e vamos assim então encontrar a verdadeira alegria, o verdadeiro alento para as nossas vidas, para os nossos desesperos, para as nossas situações difíceis. E mais, irmãos, ele nos ensina que mesmo em tempos de luta e de dor, existe sempre, para aqueles que são cheios do Espírito Santo, o desejo de adorar a Deus. Existe adoração verdadeira. Existe riqueza em dons espirituais. O apóstolo Paulo fala que nós devemos ser prósperos em dons, ser prósperos no Espírito Santo, buscarmos em Deus os melhores dons. Ele fala que nos mostrará um caminho ainda sobremodo, ainda muito mais excelente, quando nós buscamos em Deus os dons espirituais. E esses dons são o quê? As ferramentas de Deus, do Espírito Santo, para nós pregarmos o seu Evangelho. Ele diz mais, quando somos cheios do Espírito Santo, a nossa adoração se torna agradável. O nosso culto público, ou seja, o nosso culto prestado dentro da igreja, da nossa comunidade, se tornará um culto agradável a Deus, um culto onde há adoração, gratidão, louvor, generosidade, submissão a Deus e às suas autoridades. Haverá doação, haverá ali, irmãos, coisas maravilhosas, e a igreja de Deus então cairá na simpatia e na graça dos de dentro e também dos de fora, assim como acontecia na nossa igreja primitiva, com os nossos irmãos do passado, do primeiro século. A palavra de Deus era abundante na vida deles, o Espírito Santo de Deus era derramado copiosamente dia após dia. E eles então trabalhavam e assim caíam na graça e na simpatia, não somente dos de dentro, mas principalmente naqueles de fora. E Deus, irmãos, o Espírito Santo de Deus concedia dia após dia pessoas que eram sendo salvas. E aí nós temos aí o quarto desafio, irmãos. O quarto desafio que a quarta pergunta vem nos trazer, e também a palavra de Deus vem nos trazer a resposta. Diz assim, leia os textos bíblicos referentes no item 4 e responda, qual é o alcance da espiritualidade? Depois de nós termos entendidos aqui, irmãos, alguns itens, como a importância da espiritualidade, o sentido da espiritualidade, os benefícios da espiritualidade, qual é o alcance da espiritualidade? O comentário nos diz assim, alguns textos que podemos dizer aqui para os irmãos. Gálatas, capítulo 5 e o versículo 25, o apóstolo Paulo, ele nos diz assim, Paulo aconselhou, andemos também no Espírito. O cristão precisa ser espiritual 24 horas por dia em tudo aquilo que ele faz. Como já dissemos, irmãos, não podemos viver uma vida de lampejos espirituais. Devemos viver uma vida dioturnamente controlada pelo Espírito Santo. O reino de Deus precisa de pessoas dispostas a serem encharcadas pelo Espírito, igual ao que nós lemos em Atos, capítulo 2. Se você quiser anotar na sua casa, pegue aí um papel, uma caneta, nós vamos dizer bem lentamente, irmãos. Esses textos são importantes, são aqueles textos que nós acabamos de citar, como viviam os irmãos do passado, como viviam os nossos irmãos do primeiro século. De caneta e papel na mão, anote Atos capítulo 2, o versículo 4, Atos capítulo 4, versículo 8 e o versículo 31, Atos capítulo 6, versículos 3 e 5, Atos capítulo 7, o verso 55, Atos capítulo 9, o verso 17, Atos capítulo 11, o verso 24, e Atos capítulo 13, o verso 9 e o verso 52. Portanto, esses irmãos viviam nas suas vidas, irmãos, esse enchimento diário do Espírito Santo. E as vidas e as áreas das vidas deles eram impactadas pelo Espírito Santo, na família, no trabalho e na igreja, irmãos.
Na família, por quê, irmãos? Porque quando nós somos cheios do Espírito Santo, irmãos, a instrução dentro da nossa casa, é exemplo dentro da nossa casa, há temor dentro da nossa casa, há a educação aos filhos pautadas pela palavra e a vontade de Deus, há temor dos filhos a Deus, há um bom relacionamento entre o casal, entre o esposo e a esposa, ali entre os cônjuges. Irmãos, no trabalho, irmãos, a vida que é cheia do Espírito Santo, ele presta o serviço ao próximo como se estivesse prestando a Deus. Diz assim, no trabalho não é diferente, conforme nós lemos em 1 Tessalonicenses no capítulo 4 e o versículo 11. Tarefa simples, aqui ele cita alguns exemplos de trabalhos. Se você pode aí, no seu trabalho, fazer a mesma coisa, irmãos. Ele diz assim, como consertar um sapato, tratar uma cárie, abrir uma valeta, são maneiras de servir a Deus e desenvolver uma comunidade. Você, professor, que dá aula na sua escola, cheio do Espírito Santo, você poderá fazer coisas maravilhosas em prol dos seus alunos. Você médico, você advogado, você engenheiro, você um servente, você um gari. Quando você é cheio do Espírito Santo, você poderá fazer o seu trabalho da melhor maneira possível. O seu patrão não precisará ficar te cobrando, exigindo de você. Você fará não somente a sua obrigação, mas você ultrapassará a sua obrigação. Por quê? Você não fará mais o seu trabalho como um fardo pesado, como uma obrigação. Você fará aquilo por amor a Deus e também ao seu semelhante. E as vidas serão impactadas por isso, com certeza absoluta, irmãos. Porque se temos profissionais que buscam desempenhar da melhor maneira possível o seu trabalho, claro que buscando sempre a presença do Espírito Santo para os encher, para os animar, para os capacitar. Como já dissemos que toda boa dádiva e todo dom perfeito vem do Pai. Toda habilidade e capacitação vem de Deus. E nós podemos buscar a Deus, nos esforçarmos, estudarmos mais, nos especializarmos, esmerarmos no nosso trabalho. Tudo isso é importante, irmãos. E acima de tudo isso, a busca da presença de Deus em nós. Na igreja também, irmãos, quando somos cheios do Espírito Santo, o nosso culto comunitário, a nossa vida comunitária, certamente, irmãos, será regada pela presença de Jesus. Nós não vamos mais querer impor, de repente, as nossas verdades, as nossas opiniões. Nós estaremos dispostos sempre, irmãos, a dar ouvidos à voz de Deus, à voz do Espírito Santo e termos Jesus como o centro do nosso culto. Jesus será o centro do nosso culto, não o homem o centro do culto, mas Jesus como o centro do culto divino. E assim teremos o quê? Um culto vivo e agradável a Deus, conforme o salmista nos conclama na sua palavra de Salmo de número 33, o versículo 1. Enfim, a igreja deve ser um local onde as pessoas são preparadas para vivenciarem uma espiritualidade saudável. Louvado seja Deus, irmãos. E diz mais, as nossas cidades, por mais complexas e desafiadoras que sejam, carecem da revolução que Cristo faz por meio do seu corpo, a igreja. Ou seja, a revolução que Cristo faz através de você e também de mim quando somos cheios do Espírito Santo. Amém? Para nós finalizarmos, irmãos, a nossa segunda e última parte da lição, que é tempo de nós agirmos, de nós colocarmos em prática tudo aquilo que nós acabamos de ouvir. Porque se nós ficarmos apenas no campo das palavras, irmãos, nada disso será possível. Mas se nós colocarmos em prática as palavras do Senhor, realmente esse mundo será impactado de maneira positiva e para a glória de Deus. Portanto, uma espiritualidade saudável, irmãos, na cidade é possível se nós evitarmos as distrações. O que é que pode trazer-nos distrações? O que seria evitar essas distrações e quais seriam essas distrações, irmãos? Essas distrações, justamente o que, irmãos? Seriam as nossas preferências diante da vontade de Deus. Nós destacamos aqui nossas preferências versus as nossas listas de atividades versus os nossos relacionamentos com Deus. Devemos priorizar, irmãos, o nosso relacionamento com Deus a fim de sermos cheios do Espírito Santo para que possamos ser uma igreja verdadeiramente relevante, tomando cuidado o quê? Com as nossas preferências, conforme já dissemos. Muitas vezes, irmãos, quando
não somos cheios do Espírito Santo, queremos impor as nossas preferências. Queremos impor muitas vezes as nossas verdades. Queremos impor muitas vezes os nossos gostos. E não é bem assim, irmãos. Devemos o quê? Estarmos com os nossos corações abertos à voz, à vontade de Deus, à vontade do Senhor Jesus Cristo. Porque Ele é o centro, Ele é a verdade, Ele é o caminho, Ele é a nossa vida. Segundo lugar, irmãos, não ficarmos aí entendendo que, de repente, estilos musicais ou uma linguagem rebuscada, conforme diz aqui no comentário, diz assim: ser espiritual não é resultado de usar um estilo diferente de decoração na igreja. Não é optar por um estilo musical ou um linguajar rebuscado. Na igreja, questões menos importantes como essas não precisam ser motivos para contendas. O excesso de atividades também é um ótimo disfarce para a falta de vida. Precisamos mirar mais em nosso relacionamento com Deus do que mirar em uma lista de atividades. Antes de nos preocuparmos com a forma, precisamos nos atentar à essência. Quando o assunto é sermos cheios do Espírito, não podemos aceitar o convite das distrações. As distrações foram essas listas que nós acabamos de ler. Ninguém acerta um alvo olhando para os lados. Foque, pois, naquilo que realmente importa para Deus, irmãos. Como diz a palavra aos Hebreus, o escritor aos Hebreus diz assim, irmãos: olhando para Cristo, autor e o consumador da nossa fé. Na nossa corrida, irmãos, na nossa caminhada, na nossa jornada, no nosso desenvolvimento da missão de Deus, nós não podemos olhar para essas coisas que possam trazer o que? Distração. Devemos olhar para o alvo, que é Jesus, e esse relacionamento constante com o Espírito Santo. Em segundo e último lugar, uma espiritualidade saudável na cidade é possível se cuidarmos da devoção. De que maneira, irmãos, nós buscamos a presença do Espírito Santo? Não há outra maneira a não ser nós orarmos, a não ser nós jejuarmos, a não ser nós desejarmos a presença dele no nosso coração. Jesus, ele mesmo nos disse, irmãos, lá em Apocalipse, no capítulo 13, versículo 20, que em uma das igrejas da Ásia, ele estava do lado de fora e ele batia na porta. Ele diz assim: eis que estou à porta e bato. E o Espírito Santo nos diz hoje: eis que estou à porta e bato. Se você abrir a porta, ouvir a minha voz, abrir a porta, eu entrarei e cearei, ou seja, eu terei uma comunhão perfeita e plena com você, e você terá uma comunhão perfeita e plena comigo. Essa é a palavra do Espírito Santo, irmãos, para nós nessa manhã. Buscarmos a Deus, irmãos, é necessário. Buscar-me-eis e me achareis quando vocês me buscarem de todo o vosso coração. E quando vocês me buscarem de todo o vosso coração, eu serei achado de vós, diz o Senhor. A palavra do Senhor, através do profeta Jeremias, irmãos. Assim, nós temos que entender, irmãos, que essa busca deve ser diária, constante, e ela deve ser realmente desejada a cada dia, para que o Espírito Santo possa nos encher. Não vamos achar, irmãos, que as coisas desse mundo vão preencher a nossa vida, não. Apenas a presença do Espírito Santo é quem pode nos encher de maneira total e poderosa. Amém? Que Deus nos abençoe, irmãos. Eu quero deixar aqui o nosso desafio, o nosso compromisso missional, que diz assim: um certo líder, reconhecendo uma realidade que ele demorou para admitir, disse o seguinte sobre a igreja que ele pastoreava. Abre aspas. Não estamos percebendo a transformação espiritual na vida das pessoas. Ficamos satisfeitos em estar ocupados. Fecha aspas. Se esse for o caso de algum de nós, em nome de Jesus, que façamos uma reforma espiritual. E ainda, não podemos menosprezar aquilo que o Senhor já tem feito em nós. Com certeza, irmãos, eu sei e creio que o Espírito Santo tem movido os nossos corações. Às vezes você acha, mas é tão pouquinho, Senhor. Mas nós não podemos menosprezar a obra que o Espírito Santo já tem começado a fazer na sua vida, porque eu quero citar novamente esse texto.
Aquele que começou a boa obra na minha vida e na tua vida, Ele é fiel para completar até a vinda de nosso Senhor Jesus Cristo. Como vimos, irmãos, ao longo dos séculos, homens foram cheios do Espírito Santo. Foram os textos que nós citamos no livro de Atos, que você já anotou na sua casa. E esses homens, cheios do Espírito Santo, impactaram o mundo da sua época. Deus também tem feito grandes coisas no nosso meio. O seu compromisso missional será reforçar as suas práticas devocionais. Como que nós podemos fazer isso? Comece com oração, irmãos. Também o seu desafio será clamar ardentemente a Deus, ou seja, orar e interceder uns pelos outros, junto com os outros irmãos, para que possamos ser cheios do Espírito Santo, irmãos, para que possamos receber esse enchimento diário do Espírito Santo. Que as nossas igrejas vivam uma espiritualidade saudável, mesmo frente a uma sociedade doente como a nossa. Amém? A esperança, irmãos, para mim e para você, é Jesus Cristo. É uma vida cheia do Espírito Santo. É termos a vida de Deus em nós. Aí nós vamos fazer a diferença, não somente para nós mesmos, irmãos, através do poder de Deus, mas vamos fazer a diferença nesse mundo que está se perdendo. Eu e você seremos sal e luz. Amém? Que Deus nos abençoe em nome de Jesus.